Beleza. Então, meninas, a ideia da aula de hoje é a gente falar um pouco sobre o máximo, pontos de máximo e pontos de mínimo para funções de duas ou mais variáveis. Bem, qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é parecido com o que vocês viram lá no cálculo 1. Se você tem uma função de uma variável, uma função f, igual a f de x, vocês viram lá no cálculo 1 que os pontos de máximo e de mínimo dessa função acontecem quando a derivada da f é zero. Então, se você quer encontrar os pontos de máximo e de mínimo dessa função, você deriva, encontra os pontos onde a derivada dá zero e os pontos de máximo e mínimo vão estar dentro desse conjunto de zeros da derivada. A nossa ideia na aula de hoje é generalizar isso para funções com mais de uma variável. Então, para começo de conversa, vamos relembrar o que é um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Então, seja f, só vou pegar aqui. Então, seja f uma função de duas variáveis. Um ponto com coordenadas A e B no domínio de f é chamado de máximo local, de máximo local, se a função f calculada nesse ponto for maior ou igual que a função f calculada em todos os pontos perto de AB. Então, se o f de AB for maior ou igual que o f de xy para pontos x e y perto de AB. Do mesmo modo, um ponto AB é um mínimo local, ou melhor, antes, deixa eu só colocar aqui uma observação. Nesse caso, se o ponto AB for um máximo local, então neste caso, o valor da função f no ponto AB é chamado um valor máximo local. Então, o ponto AB é um máximo local e a f de AB é um valor máximo local. Do mesmo modo, se a função f de AB for menor ou igual que a f de xy, quando x e y está perto de B, de AB, então, nesse caso, o ponto AB é chamado de, então, o ponto AB é chamado de mínimo local e a função, o valor da função f nesse ponto é um valor mínimo mínimo local.
Então, pessoal, um ponto AB no nosso domínio é um máximo local se a f nesse ponto for maior ou igual que a função f em uma vizinhança desse ponto. Ou seja, para pontos perto de AB, a gente tem que a f de xy vai ser menor do que a f de AB. Do mesmo modo, a gente fala que um ponto AB é um mínimo local se o f de AB é menor ou igual que o f de xy, quando o x e o y estão perto de AB. E nesse caso, o f de AB vai ser chamado de valor mínimo local. Quando essas inequações aqui, 1 e 2, então vou chamar essa equação aqui de equação 1, essa equação aqui de equação 2. Então, quando 1 e 2, 1 vale para todo ponto xy no domínio de f, o ponto AB é um máximo absoluto. Ou seja, se f de AB, se a função f no ponto AB for maior ou igual que a função f em qualquer ponto do domínio, então o ponto AB vai ser um máximo absoluto. Do mesmo modo, se o f de AB for menor ou igual que o f de xy para todo ponto no domínio, ou seja, se aquela inequação 2 vale para todo ponto xy no domínio de f, então AB vai ser chamado de mínimo absoluto. Mínimo absoluto. Então, um máximo e um ponto de máximo e um ponto de mínimo absoluto são pontos onde a função f possui o maior ou o menor valor comparados com todos os outros pontos do domínio. Geometricamente, quando a gente desenha o gráfico da função, é fácil identificar os pontos de máximo e mínimo, tanto locais quanto absolutos. Então, se a gente pega aqui o gráfico de uma função, a gente consegue facilmente identificar um ponto de máximo local. Então, vocês vejam que nesse ponto aqui, a função f é maior do que todo mundo que está em uma vizinhança do ponto. Ou seja, para todos os outros pontos perto, a função f aqui é maior. Do mesmo modo, a gente tem um mínimo local. E a gente tem agora também um máximo absoluto e o mínimo absoluto. Vejam que no caso do máximo e do mínimo local, aqui, por exemplo, a função é maior para todos os pontos que estão próximos do máximo. Mas não é verdade que esse ponto é maior do que todos os outros. A gente vê que, por exemplo, desse lado aqui da função, a gente tem valores que são maiores do que esse. Logo, esse ponto aqui é um máximo local. Ele não é o maior valor da função, mas numa vizinhança dele, ou seja, para pontos perto, ele acaba sendo o maior. Beleza? Então, quando a gente tem o gráfico, é fácil de identificar quem são os pontos de máximo e mínimo, tanto locais quanto absolutos, da nossa função. Bem, um teorema agora importante, que vai ajudar a gente a encontrar os pontos de máximo e mínimo, é o seguinte. Então, teorema. Então, se uma função f... e observem também o seguinte, meninas. Todo ponto de máximo ou mínimo absoluto é, em particular, um ponto de máximo e mínimo local. Tá bom? Então, nem todo ponto de máximo local é um máximo absoluto, mas todo ponto de máximo absoluto é um máximo local. E o mesmo vale para os pontos de mínimo. Agora, então, para a gente encontrar quais são esses pontos, quais são os máximos e os mínimos da nossa função, a gente vai utilizar o seguinte teorema. Se uma função f
de uma função f tem um máximo ou um mínimo local no ponto AB, e as derivadas parciais de f existem nesse ponto, existem nesse ponto AB, então a gente tem que as derivadas parciais da f no ponto AB vão ser iguais a zeros. Esse resultado, ele é análogo ao que a gente tem em cálculo 1, que foi o que eu comentei lá no começo da aula. Se você tem uma função de uma variável, os seus pontos de máximo e de mínimo, eles ocorrem onde a derivada é zero. Aqui é a mesma coisa, se você tem um ponto de máximo ou de mínimo, então as suas derivadas nesse ponto são zero. Bem, a demonstração desse teorema é simples e a ideia é a seguinte. Então, demonstração. Como que a gente prova que as derivadas são iguais a zero? Bem, se eu quero provar que a derivada parcial com relação a f, com relação a x é igual a zero, então a gente vai tomar aquela função g de x igual a f de x b. Como a nossa função f tem um ponto de máximo ou mínimo local em AB, então, como f tem um ponto de máximo ou mínimo local em AB, então a nossa função g também tem um ponto de máximo ou mínimo em x igual a a. Mas a g é uma função de uma variável. Se ela tem um ponto de máximo ou de mínimo em x igual a a, então a gente tem que a derivada de g em a é igual a zero. Assim, quem é a derivada de g em a? Bem, a derivada de g em a é exatamente igual à derivada parcial de f com relação a x. E daqui a gente conclui que essa derivada é igual a zero. Se a gente quer verificar que a f de y também é zero, basta utilizar a função g maiúsculo de y igual a f de AY e usar o mesmo argumento. Se a função f tem um ponto de máximo ou mínimo em AB, então essa função g maiúsculo vai ter um ponto de máximo ou mínimo em y igual a b. Mas se a função g tem um máximo ou mínimo em y igual a b, então a derivada de g maiúsculo em b vai ser zero. Essa derivada é exatamente a derivada parcial com relação a y. E com isso, a gente termina a prova do teorema. Logo, se a gente quer encontrar os pontos de máximo e mínimo de uma função, o que a gente faz
o primeiro passo é encontrar os pontos onde as derivadas parciais são iguais a zero. Uma interpretação geométrica desse teorema é a seguinte. Então, note que se as derivadas parciais são iguais a zero no ponto AB, então o plano tangente ao gráfico de F no ponto A, B, F de AB possui a equação. Algumas aulas atrás a gente encontrou a equação do plano tangente. Se naquela equação a gente substitui as derivadas parciais iguais a zero, então a gente vai ver que a equação do plano tangente é z igual a f de AB. Ou seja, nos pontos de máximo e mínimo, e mínimo, o plano tangente Professor, é o senhor pode horizontal. subir um pouquinho? Oi, O claro. senhor pode subir um pouquinho? Aonde? Aí, bem aí. Aqui? Isso. Tá bom, obrigada. Tá bom? Nada. Então, nos pontos de máximo e mínimo, a gente tem que as derivadas parciais são zero, logo, o plano tangente é um plano horizontal. Ele é z igual a uma constante. Então, nos pontos de máximo e mínimo, o plano tangente é horizontal. Opa. E se a gente vem aqui, por exemplo, naquela figura, a gente vê que, de fato, o plano tangente aqui, ele é um plano horizontal. Ele é paralelo ao plano XY. A mesma coisa vale para os outros pontos de máximo ou de mínimo. Então, nos pontos de máximo e mínimo da nossa função, o plano tangente vai ser sempre paralelo ao plano XY. Só que uma observação importante aqui é a seguinte. Bem, um ponto onde um ponto AB, onde as derivadas parciais são nulas, é chamado de ponto crítico da função f. Ponto crítico de f. O que o teorema anterior mostrou para a gente? Bem, o teorema anterior mostrou que todo ponto de máximo e mínimo é um ponto crítico. Então, o teorema anterior mostrou que todo ponto de máximo e mínimo é um ponto crítico. Porém, nem todo ponto crítico é um ponto de máximo e mínimo.
ou mínimo. Nem todo ponto crítico é um máximo ou mínimo. O que eu quero dizer então? Se um ponto AB é um máximo ou um mínimo, então esse teorema garante que as derivadas parciais vão ser zero e, portanto, a gente vê que todo ponto de máximo e mínimo é um ponto crítico. Porém, se você calcula as derivadas parciais e elas são ambas iguais a zero, isso não te garante que o ponto AB é um ponto de máximo ou mínimo. Ou seja, existem pontos críticos, isto é, pontos onde as derivadas parciais são ambas iguais a zero, que não são nem um máximo e nem um mínimo local. Vamos fazer alguns exemplos que eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro. Então, exemplo 1. No primeiro exemplo, seja f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 14. Mais 14. Então, bem, vamos calcular as derivadas parciais dessa função. A derivada parcial com relação a x, no ponto xy, vai ser, bem, a gente deriva com relação a x, o y vai ser considerado uma constante. Derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de y ao quadrado é zero, derivada de menos 2x é menos 2, derivada de menos 6y é zero, derivada de 14 é zero. Então, a nossa derivada parcial com relação a x é 2x menos 2. E a nossa derivada parcial com relação a y vai ser igual, bem, derivada de x ao quadrado é zero, a gente está considerando aqui o x uma constante. Derivada de y ao quadrado é 2y, derivada de menos 2x é zero, derivada de menos 6y é menos 6. Então, essas são as derivadas parciais da nossa função f. Logo, as derivadas parciais são ambas iguais a zero apenas no ponto. Bem, a derivada com relação a x vai ser igual a zero se o nosso x for igual a 1. 2x menos 2 é zero, apenas para x igual a 1. E a nossa derivada parcial com relação a y vai ser igual a zero se 2y menos 6 for igual a zero, ou seja, se o y for igual a 3. Então, o único ponto que zera tanto a derivada parcial com relação a x quanto a derivada parcial com relação a y é o ponto 1, 3. Logo, esse aqui é o único ponto crítico da nossa função. Portanto, um 3 é o único ponto crítico. Opa. Crítico de f. Agora, será que esse ponto crítico ele é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Bem, para verificar isso, notem o seguinte. Por fim, note que eu vou completar quadrados aqui nessa função. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? X ao quadrado, a nossa função f de xy, ela é igual a x menos 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado mais 4. Bem, aqui eu juntei
esses caras, esses dois caras, completei quadrado, e a gente obtém essa expressão. Como que vocês verificam que, de fato, a função f é igual a isso? Basta calcular o produto notável aqui, x menos 1 ao quadrado, y menos 3 ao quadrado, fazer simplificações, e vocês veem que a gente vai chegar exatamente nessa expressão dada anteriormente. Logo, como x menos 1 ao quadrado é maior ou igual a zero, e y menos 3 ao quadrado também é maior ou igual a zero. Assim, bem, se esse cara é maior ou igual a zero e esse cara é maior ou igual a zero, então a gente tem que a f de xy deve ser maior ou igual a 4. E a f de 3 é exatamente igual a 4. Ou seja, se a f de xy é maior ou igual a 4 para todo xy, e a f de 3 é exatamente igual a 4, então f de xy é maior ou igual que a f de 3 para todo xy. Ou seja, 3 é um ponto de mínimo absoluto. Se a gente desenha o gráfico dessa função, usando GeoGebra, por exemplo, a gente vê que, de fato, o ponto 3 é um ponto de mínimo. Então, o gráfico da nossa função é esse paraboloide, e a gente vê que ele tem um ponto de mínimo aqui em x igual a 1, y igual a 3. Logo, nesse caso, o ponto crítico é um ponto de mínimo. Vamos para um outro exemplo. Considere agora f de xy igual a y ao quadrado menos x ao quadrado. Bem, nesse caso, a gente tem que a derivada parcial com relação a x vai ser igual a menos 2x, a derivada parcial com relação a y vai ser 2y. Bem, a derivada parcial com relação a x é igual a zero apenas quando x é igual a zero. A derivada parcial com relação a y é igual a zero apenas em y igual a zero. E a gente vê que o ponto 0, 0 é o único ponto crítico de f. Então, recapitulando, como que a gente calcula o ponto crítico? A gente vai resolver um sistema de duas equações de duas variáveis. F de x, derivada parcial com relação a x igual a zero, derivada parcial com relação a y igual a zero. Então, sempre que você quiser encontrar os pontos críticos, você vai igualar as duas derivadas parciais com zero, vai ter um sisteminha de duas equações e duas variáveis, resolve esse sistema e você encontra os seus pontos críticos. Nesse nosso caso, o único ponto crítico é 0, 0. Será que ele é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Bem, a gente observa o seguinte. Note que nos pontos onde o x está variando e o y é zero, a gente tem que o f de x zero é igual a menos x ao quadrado, que é sempre menor ou igual a zero. E nos pontos onde o x é zero e o y está variando, a gente tem que o f, a função f nesse ponto, vai ser igual ao y ao quadrado, que é maior ou igual a zero. Ou seja, existem pontos perto do 0, 0, onde a função f é negativa. E existem pontos perto do 0, 0, onde a função f é positiva. Como?
a função f em 0, 0 é 0, segue que 0, 0 não é um ponto de mínimo. Por que que ele não é um ponto de mínimo? Porque se eu pegar um x pequeno, f de x0 vai estar perto de 0, 0, e nesse ponto a minha função é negativa, ou seja, é menor do que a f de 0, 0. Logo, ele não é um ponto de mínimo e nem um ponto de máximo. Por quê? Porque se eu pego y pequeno, então f de 0y vai estar... 0y está perto de 0, 0 e f de 0y é positivo. Logo, esse ponto também não pode ser um ponto de máximo. Novamente, se a gente desenha o gráfico da função, isso fica claro. O gráfico dessa função é esse cara aqui. A origem, ela está aqui. Perto da origem, a gente tem pontos positivos. Opa, não deu para ver ali o desenho que eu fiz. Então, perto aqui da origem, a gente tem pontos positivos, onde a imagem é positiva, e a gente tem pontos onde a f é negativa, que são os pontos que estão aqui. Ou seja, a nossa origem, o nosso ponto crítico, ele não é nem um ponto de máximo e nem um ponto de mínimo, ok? Que é isso que eu tinha colocado aqui na observação. Nem todo ponto crítico é um máximo ou um mínimo. Esse é um exemplo. Mas bem, se nem todo ponto crítico é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, será que tem alguma forma da gente saber com precisão quando que um ponto crítico vai ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Bem, existe uma maneira de verificar se um ponto máximo ele é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo ou nenhum dos dois. E como que a gente faz isso? A gente utiliza a segunda derivada da nossa função. Então, aqui a gente tem o teste da segunda derivada. Teste da segunda derivada. O que que diz para a gente o teste da segunda derivada? Bem, suponha que as derivadas parciais da função f derivadas parciais de f sejam contínuas. E que AB é um ponto crítico de f. Ou seja, as derivadas parciais da f no ponto AB são ambas iguais a zero. Então, a gente vai definir uma função d, o número d, que depende de a e b, ele vai ser igual a derivada f de xx no ponto AB vezes a f de y no ponto AB menos a f, a derivada parcial da f com relação a x e y no ponto AB ao quadrado. A gente vai utilizar esse número d para verificar se o nosso ponto AB, que é um ponto crítico, se ele é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Por que ele é chamado teste da segunda derivada? Porque a gente está utilizando aqui a segunda derivada da função f, ok? Meninas, aqui eu escrevi errado. Aqui a gente está supondo que as derivadas parciais de segunda ordem, derivadas parciais
de segunda ordem de f sejam contínuas, tá bom? Então, eu estou supondo que essas derivadas parciais de segunda ordem da função f sejam contínuas. A gente vai utilizar esse número b para verificar se o nosso ponto AB ele é um ponto de máximo ou de mínimo. Bem, primeiro passo. Se o D é positivo, ou seja, se esse número aqui ele é um número positivo e a derivada parcial com relação a x duas vezes no ponto AB é positiva também, então a gente tem que AB é um mínimo local. Um mínimo local. Por outro lado, se o D é positivo e esse número f, a derivada parcial de f com relação a x no ponto AB é negativo, então AB é um máximo local. Então, notem, se esse D é positivo, então a gente sempre tem um máximo ou um mínimo local. Quem vai dizer para a gente se o ponto AB é um ponto de mínimo ou de máximo é o sinal da derivada parcial com relação a x duas vezes. Então, se a f de xx é positivo, a gente tem um mínimo local. Se a f de xx é negativo, a gente tem um máximo local. E, por último, se o D é negativo, então, o nosso ponto crítico não é um ponto de máximo nem de mínimo. Ou seja, quando esse número dele é negativo, o nosso ponto AB vai ser como no exemplo anterior, onde ele não é nem um máximo e nem um ponto de mínimo. Logo, se a gente tem um ponto crítico, para a gente verificar se ele é um máximo ou um mínimo local, basta a gente utilizar o teste da segunda derivada, calcula esse número D, verifica o sinal dele. Se o sinal é positivo, então a gente tem um ponto de máximo ou de mínimo. Se o sinal é negativo, a gente não tem um ponto nem de máximo e nem de mínimo, tá bom? Algumas observações. Então, observação 1. Um ponto onde D é negativo é chamado de ponto de célula. Então, um ponto de célula é um ponto crítico onde o D é negativo. Por que ele tem esse nome ponto de célula? Porque o comportamento dele é parecido com a origem aqui nesse gráfico. Ele parece uma célula de cavalo. Então, por isso, esse tipo de ponto, onde é um ponto crítico, onde não temos nenhum máximo e nenhum mínimo, ele é chamado de ponto de célula. Segunda observação. Se o D for igual a zero, então não podemos dizer nada sobre a B. Não podemos dizer nada sobre o ponto AB. Quando D é zero, o nosso ponto crítico pode ser um ponto de máximo, pode ser um ponto de mínimo, ou pode não ser nenhum dos dois. A gente simplesmente não tem o que dizer nos casos onde o D é igual a zero.
E a terceira observação, que é mais uma dica, é a seguinte: uma forma de lembrar a fórmula de D, a expressão de D é utilizando o seguinte determinante. Então, o D, ele é igual a derivada parcial de segunda ordem com relação a x duas vezes a derivada parcial de segunda ordem com relação a y duas vezes, menos a derivada parcial de segunda ordem com relação a x e com relação a y ao quadrado. Como que a gente lembra dessa expressão? Bem, basta vocês lembrarem que o D, ele é o determinante da matriz que a gente faz utilizando as derivadas de segunda ordem. Então, você escreve aqui essa matriz. Na primeira linha, as derivadas com relação a x. Na segunda linha, derivadas com relação a y. F de xx, f de xy, f de xy, f de yy. O determinante dessa matriz é exatamente igual ao D. Então, se você quer saber se um ponto é máximo ou mínimo local, basta você calcular o determinante dessa matriz aqui. Beleza? Vamos ver esse teste na prática com o seguinte exemplo. Então, considere a função f de xy igual a x à quarta mais y à quarta menos 4xy mais 1. Então, para essa função, a gente temos aqui a derivada parcial com relação a x vai ser igual a 4x ao cubo menos 4y. Derivada desse cara é zero, derivada desse cara é zero. A derivada parcial com relação a y vai ser 4y ao cubo. Opa, que aqui é ao cubo. Já lá vou eu errando uma derivada de novo. Então aqui a gente tem 4x ao cubo menos 4y. E agora aqui embaixo a gente tem 4y ao cubo menos 4x. Essas são as derivadas parciais. Logo, os pontos críticos são as soluções do sistema Bem, a gente quer que a derivada parcial com relação a x seja zero, ou seja, 4x ao cubo menos 4y igual a zero. E a derivada parcial com relação a y também tem que ser zero. Bem, eu vou manipular esse sistema, vou passar o 4y para o outro lado, 4x para o outro lado, dividir tudo por 4, e a gente tem que o y vai ser igual a x ao cubo, e o x vai ser igual a y ao cubo. Bem, substituindo esse valor aqui nessa equação, a gente tem que o y vai ser igual a y ao cubo. Ou seja, y vai ser igual a y à nona. Assim, a gente tem... Bem, deixa eu reescrever isso aqui, que essa equação vai ficar um pouquinho maior.
Então, a gente tem aqui o seguinte, substituindo a segunda equação na primeira, a segunda equação na primeira, temos que y é igual a y ao cubo, ou seja, y é igual a y à nona, ou seja, y à nona menos y é igual a zero. Coloca um y em evidência, a gente tem que y vezes y elevado a 8 menos 1 é igual a zero. Utilizando propriedades de produtos notáveis, a gente tem que y elevado a 8 menos 1 vai ser igual a y elevado à quarta menos 1 vezes y elevado à quarta mais 1 igual a zero. Utilizando produtos notáveis de novo, agora aqui nesse y à quarta menos 1. Aqui eu estou usando, meninas, aquele fato de que a menos b vezes a mais b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Eu estou usando esse produto notável. Usei aqui e vou usar novamente nesse primeiro parêntese. Então, ali a gente tem y ao quadrado menos 1 vezes y ao quadrado mais 1 vezes y à quarta mais 1 igual a zero. Novamente, simplificando esse primeiro parêntese, a gente vai ter y menos 1, y mais 1, y ao quadrado mais 1, y à quarta mais 1 igual a zero. Agora vejam o seguinte, esse cara aqui é diferente de zero. Esse cara aqui é sempre diferente de zero. Então, as únicas soluções são y igual a zero. Então, as soluções são y igual a zero. Quando y é zero, todo esse produto vai zerar. Ou y menos 1 igual a zero. Então, a gente tem y igual a 1. Ou y mais 1 igual a zero, que é y igual a menos 1. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Por que as três possibilidades para o y são essas? Tá claro para todo mundo? Sim. Sim. Jennifer, Mariana, Karine, tudo certo? Sim. Beleza? Então, Karine também. Então, vamos continuar. Então, bem, a gente sabe... Professor, só para recapitular mesmo. Uhum. Aí, para você descobrir esses y, você coloca, em vez de parênteses, o módulo, né? Não, o que eu fiz aqui foi o seguinte, Camille. Eu quero que eu quero que esse cara aqui seja zero, certo? Esse monte de coisa que eu estou multiplicando. Os dois últimos são sempre diferentes de zero. Então, eu não preciso considerar eles, porque esse aqui nunca vai ser zero. Quando que o produto de dois números é zero? Bem, o produto de números é igual a zero se algum deles é zero. Certo? Então, para essa multiplicação toda aqui ser zero, então algum dos fatores tem que ser zero. Esses dois últimos nunca são. O primeiro fator ser zero significa que o y é zero. O segundo fator ser igual a zero significa que o y é igual a 1. E o terceiro fator ser igual a zero significa que o y é menos 1. Então, as únicas soluções desse cara aqui são y igual a zero, y igual a 1 e y igual a menos 1. Por quê? Porque esses são os únicos valores de y que zeram algum desses fatores. Tudo bem? Tudo bem. Tá claro? Sim, ficou claro agora. Ficou claro? Então tá bom. Agora, o que a gente tem? A gente tem o seguinte. O x... Opa, cadê aqui?
aqui. No nosso sisteminha, o x é igual a y ao cubo. Bem, se o x é igual a y ao cubo, então quando y for 0, o x é 0. Quando y for 1, o x é 1. E quando y for menos 1, o x é menos 1. Então, como x é igual a y ao cubo, os pontos críticos são 0, 0, x e y iguais a 0, 1, 1, x e y igual a 1 e menos 1, menos 1. Bem, agora vamos verificar quais desses pontos são pontos de máximo, de mínimo ou celas. Como que a gente faz isso? Bem, vamos calcular o valor do D. O D é esse determinante aqui. Então, o D, que a gente utiliza lá no teste da segunda derivada, ele é o determinante de, na primeira entrada, a gente tem a derivada, a segunda derivada de f com relação a x duas vezes. Ou seja, a gente pega o fx e deriva com relação a x. 4x ao cubo, derivada de 4x ao cubo, dá 12x ao quadrado, derivada de 4y, dá 0. Então, aqui eu tenho 12x ao quadrado. Derivada de f com relação a x e com relação a y. Então, eu pego a derivada com relação a x e derivo agora com relação a y. Derivada de 4x ao cubo é 0. Derivada de menos 4y é menos 4. Então, aqui a gente tem menos 4. Calculando as outras derivadas, a gente vai obter menos 4 e 12y ao quadrado. Então, agora eu peguei a derivada parcial com relação a y e derivei ela com relação a x e depois com relação a y. Ou seja, o D, que é o determinante dessa matriz, é 12. Como é que a gente calcula o determinante? Multiplica essa diagonal menos o produto da outra diagonal. Então, a gente vai ter 144 x ao quadrado y ao quadrado menos 16. Então, esse cara aqui é o valor de D. Então, note que, bem, primeiro passo, se a gente quer verificar se esses pontos são máximos, mínimos ou célula. Vamos calcular o valor de D em cada um deles. Então, o D no ponto 0, 0 vai ser igual a 144 vezes 0 ao quadrado, vezes 0 ao quadrado, menos 16. 0 ao quadrado é 0. Então, o D no ponto 0, 0 é menos 16, que é negativo. Logo, 0, 0 é um ponto de célula. Meninas, eu vou passar uns 2 minutinhos do horário da nossa aula. Tudo bem para vocês? Só para acabar esse exemplo. Pode ser? Tudo bem. Sempre menos. Então, tá bom. Então, como o D no 0, 0 é negativo, pelo teste da segunda derivada, esse ponto é um ponto de célula, ou seja, ele não é nem um máximo e nem um mínimo. Agora, por outro lado, a gente tem que o D calculado no ponto 1, 1 vai ser 144 vezes 1 ao quadrado vezes 1 ao quadrado menos 16. 1 ao quadrado é 1, 144 vezes 1 dá 144, 144 menos 16 dá 128, que é maior que 0. Então, o D1, 1, ele é ou um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Como que a gente faz para verificar isso? Bem, a gente vai olhar o sinal da derivada parcial com relação a x nesse ponto. Bem, f de x, x é igual a 12x ao quadrado. Então, f de x nesse ponto vai ser igual a 12 vezes 1 ao quadrado
que é 12, que é positivo. Então, se o nosso D é positivo e a derivada parcial com relação a x duas vezes também é positiva, o nosso ponto é um mínimo local. Logo, o ponto 1, como esse cara é maior que zero, o ponto x igual a 1, y igual a 1, é um mínimo local. Então, o 0, 0 é um ponto de célula, o 1, 1 é um mínimo local. Vamos por fim, vamos para o ponto menos 1, menos 1. Bem, quando a gente calcula D no ponto menos 1, menos 1, a gente vai ter 144 vezes menos 1 ao quadrado, vezes menos 1 ao quadrado, menos 16. Menos 1 ao quadrado é 1, então a gente vai ter 144 menos 16, que dá 128, ou seja, é positivo. Se o D é positivo, a gente tem novamente um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Vamos olhar o sinal da fxx. Então, como? Novamente, a f de xx, ela é 12x ao quadrado. Então, a f de xx é 12x ao quadrado. Então, a gente tem 12 vezes menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1 vezes 12 é 12, e 12 é positivo. Ou seja, então, como esse cara é positivo, o ponto 1, 1, menos 1, desculpa, também é um mínimo local. Ou seja, os nossos 3 pontos críticos, um deles é um ponto de célula, os outros 2 são pontos de mínimo. Se a gente desenha o gráfico dessa função, a gente vai obter esse desenhozinho aqui, parece uma bermuda. A origem, ela está aqui, o ponto 0, 0, ele está aqui sim, então ele é um ponto de célula. O ponto 1, 1 e o ponto menos 1 são pontos de mínimo. Então, a gente vê que a função realmente tem 2 pontos de mínimo e um ponto de célula. Ok? Então, bem, o teste da segunda derivada é a maneira que a gente tem para verificar quando que um ponto crítico vai ser um mínimo local, um máximo local ou um ponto de célula. A gente olha tanto o sinal do D quanto o sinal da derivada segunda de f com relação a x duas vezes. Alguma dúvida, meninas? Algum comentário? Nenhuma dúvida? Nossa, Jennifer, você foi precisa na definição. É as pernas do Patrick, lá do Bob Esponja. É a mesma coisa. Tranquilo? Mariana? Karine? Professor, Oi. esses são para encontrar só o máximo e mínimo local, né? E existe Isso. outra fórmula para a gente descobrir os absolutos? Existe. Eu vou falar sobre ela na próxima aula. Ah, tá bom. Tá bom? A gente tem uma forma assim de encontrar os máximos e mínimos absolutos. Mas a ideia por trás, Jennifer, é simples. Bem, máximos e mínimos absolutos são máximos e mínimos locais. Então, se você achou todos os máximos e mínimos locais, basta você observar qual deles é o menor ou qual deles é o maior. Então, você acha os máximos e mínimos globais. Mas na próxima aula a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe. Tá bom? Beleza. Então, tá bom. Mais alguma pergunta, meninas? Tudo certo? Então, deixa eu interromper aqui a nossa gravação.